Tranquilaço? Alô, galera! Tudo bom com vocês? Xandão na área. Você que é concurseiro e concurseira elite, ó, já estou levantando aqui um brinde pensando na sua aprovação. Galerinha, presta atenção. Hoje, desculpa o atraso, na verdade nem é atraso, a gente aguarda um pouquinho aqui para entrar, mas não é desrespeito não, estávamos falando exatamente, tá, das coisas, de parte das falas que vamos abordar aqui, mas falar um pouquinho também, né, de tudo isso que está acontecendo. Que turbilhão é que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Já, eu digo isso para vocês, eu sou professor de geopolítica há mais de 20 anos e são poucos os momentos que eu consigo me lembrar que o mundo entra nessa fase assim de turbilhão. Estamos vivendo, você está vivendo um momento histórico no Brasil e um momento histórico no mundo, onde os mapas estão sendo redesenhados, a geopolítica, a questão dos poderes no planeta está sendo redesenhada, e como em função da internet, em função dos meios de comunicação, não vou nem ousar dizer rápido, veloz, eu vou dizer instantâneo, essas mudanças não é mais como aconteceu durante o período da Guerra Fria e a transição para a ordem multipolar. A gente não espera aí 5, 7 anos para ver isso acontecer, não. Isso acontece dentro de um mesmo ano e entre 2 anos no máximo. Então, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, os blocos estão mudando, tá? O conceito, o respeitar das diretrizes de poder, tudo isso está mudando. E a gente tem que abrir os olhos para isso, porque são fatos importantes demais, que de tão importantes que são, toda vez que eu estou falando dele, a gente enxerga, tá certo? As questões em cada uma das notícias. Mas tem algo diferente nessa live de hoje. Eu estava conversando ali com o Nascimento ainda agora, o mês de agosto, e hoje eu estou aqui para falar sobre o mês de agosto. O mês de agosto foi um mês atípico. Ô, professor, foi um mês atípico porque, vou dar um spoiler aqui. Eu acho que esta live de hoje não vai ser tão prolongada quanto as lives anteriores. Porque eu sempre digo, vou terminar a live em 1 hora. Nunca consegui. Na verdade, eu ultrapasso muito, quase que dobro isso. Hoje, eu acredito que vamos conseguir chegar próximo disso. Ué, professor, mas agosto foi um mês monótono? As pessoas temem tanto agosto? Não é uma questão de superstição. É que o mês de agosto foi um mês que foi condensado. Claro que o mundo fervilhou, tá? Mas os noticiários trabalharam de uma maneira muito massiva em 2 personagens. Um do ponto internacional, que é a pessoa de Donald Trump e suas atitudes, tá? E no campo nacional, na pessoa de Alexandre de Moraes e Bolsonaro, porque no fringir dos ovos, os dois acabam se tornando uma coisa só, é o processo. Tranquilaço nisso daqui. Então vamos falar um pouco sobre isso, mas sem enfatizar muito, porque na próxima live, a gente vai ter que falar sobre isso novamente, porque é quando vamos falar do mês de setembro. Tranquilaço? Hoje é o mês de agosto e vamos logo aqui, batendo numa tecla importantíssima que vale a pena a gente falar, igual eu falei, um dos personagens principais, aquele que roubou a cena, sobretudo, olha só, na primeira quinzena do mês de agosto, está aí, Donald Trump. Professor, mas Donald Trump, eu acho que ele está sendo muito polêmico. Ele é polêmico. Na verdade, ele é Donald Trump em função da polêmica. Ele é um showbiz e fez a sua marca em cima disso. Ele não é só um bilionário. Além de ser um bilionário, ele tem um apelo midiático muito grande, ele se tornou o personagem que ele é em função do programa na televisão. Tranquilaço nisso daqui, e não é à toa, ele faz valer esse poder midiático que ele tem, e esse cara, olha só, mesmo onde não existe o fogo, a fumaça ele faz ser tão grande
que as pessoas acreditam que o fogo está lá. O que Donald Trump aprontou no mês de agosto que pode vir a virar questão numa prova de concurso? Olha bem, aqui a gente já tem algo interessante. Olha só, Donald Trump ficou famoso, tanto no primeiro governo, quanto agora também, por achar que está governando como se ele estivesse no seu programa de TV, tá? Naqueles reality shows que ele era protagonista. E Donald Trump adora fazer comparações, ou ele vai além, fazer afirmações e não ter nada que sustente a sua fala, nada real que sustente a sua fala. No nosso meio de hoje, chamaríamos isso de fake news, é a maneira correta. Mas como se trata de Donald Trump, tá? Vamos dizer que ele é polêmico. E Donald Trump diz o seguinte, olha só, logo lá no início do mês, ele tinha uma necessidade, ele se sentiria mais seguro se o Estado, não é a cidade, não é o distrito, mas a cidade, o Estado de Washington fosse, olha só, gerenciado pelas forças republicanas por uma imprudência federal, ou seja, ele queria, ele acha, ele quer, ele sente-se mais seguro se a gerência de Washington fosse feita, olha só, pelo governo federal. Mas não dá para fazer isso, porque tem governador e tem prefeita. E como ele pode fazer isso? Como justificar as intervenções que ele está fazendo? Por que ele quer que a Guarda Nacional vá para Washington e assuma posto que deveria estar sendo feito pela Polícia Estadual? Mas para isso tem que haver uma justificativa. E essa imagem que está ali, ó, que eu mostrei para vocês aqui no início, ele está discussando a respeito disso. Ele atribui a necessidade da Guarda Nacional estar presente em toda Washington, porque a cidade de Washington, o estado de Washington, está se tornando violento demais e ele não quer, de maneira nenhuma, que a cidade se torne tão violenta quanto Brasília. Então, Brasília, citando o Brasil, fazendo referência ao Distrito Federal, aqui no Brasil, a cidade de Brasília é tão violenta e eu não quero permitir que o Washington chegue a esse nível. Tá? Aí você fala, poxa, olha só, será que Brasília está tão violenta assim? Aí você para olhar. E quando alguém tão importante faz esse tipo de fala para justificar uma ação, porque a ação aconteceu, tá? Aí você parte para estudar os números. A cidade de Brasília tem, como o gráfico está mostrando aí, ó, tem caído gradativamente, de forma grande, o índice de violência e a cidade de Washington tem subido muito. Os números são dicotômicos. Não dá para comparar, olha só o quadro mais atual, se você olhar aí, 14,5% a Washington e 3,8% aqui a capital federal. Então, não tem como comparar. E Donald Trump, mais uma vez, tece as suas comparações, faz o seu poder de convencimento a partir de um dado que é irreal. E aí você fica, será que esse cara estudou? Será que ele foi mal informado? Ou simplesmente isso veio na cabeça dele? Eu acho que essa terceira opção se faz de uma maneira mais contundente, mas como se trata de Donald Trump, existe um legado, uma quantidade muito grande de gente que simplesmente acredita e não questiona naquilo que ele fala. E aí, como na internet você vai encontrar coisa que justifique todo e qualquer tipo de pensamento, aí você vai ver que isso aqui acaba ganhando fruto, acaba ganhando corpo, e as pessoas acreditam e não querem que o Washington se torne algo como Brasília, mesmo que Brasília tenha um índice de violência bem menor, que é o que ele almeja diminuir lá. Tranquilaço, galera? Mas foi a primeira, vamos aqui para a próxima. Ué, e quem fez isso aí, professor? Donald Trump novamente. Presta atenção, ó. Coloca a câmera aqui só em mim para que a galera possa prestar bastante atenção no que eu estou falando. Isso daqui é algo muitíssimo importante. Estava conversando ali com o Nascimento até agora. Poxa, ô Xandão, você não acha que você está fazendo teoria da conspiração, não? Não.
Não acho que seja teoria da conspiração, mas eu quero e muito que eu esteja errado. Mas pense aqui com o Xandão. Olha só. Imagina aqui o seguinte. Pense assim. Imagina que isso aqui seja o território brasileiro. Imagina que isso aqui seja um mapa do Brasil. E Xandão, ó, vamos desembocar lá nas questões, tá bom? Pensa aqui comigo. Imagina que esse peão, essa coxinha, esteja representando o mapa do Brasil. Você, concurseiro, sabe qual é a diferença entre estas duas expressões que eu vou falar agora? Para todo mundo que vai concorrer com você, não existe diferença. É a mesma coisa. Mas você não tem que imaginar assim. Você não tem esse direito porque você é elite. Você sabe, aqui a gente não dá a informação pura e simplesmente. A gente traz todo um arcabouço teórico que justifique a sua maneira de pensar. Para quase todo concurseiro, menos você, mar e oceano é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa. Oceano, olha só, eles têm, tanto o mar como o oceano, têm as mesmas características físicas, as mesmas propriedades, é tudo igual, certo? Mas do ponto de vista geopolítico, não é. Olha só, o Brasil, imagine você que isso daqui, vou até colocar de verdinho, olha só, seja o mapa do Brasil. O Brasil é banhado por qual oceano? Toda a porção leste, toda a porção oriental do território brasileiro é banhado por um oceano chamado de Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, professor, pertence a quem? À humanidade. O Oceano Atlântico, o oceano, não pertence a país nenhum. Ué, professor, não pertence a país nenhum? Não. O Oceano Atlântico é algo grande demais. O Pacífico é algo grande demais. Até o Índico, que é o menor de todos, é algo grande demais. E o Brasil é dono de alguma coisa? É. O Brasil, assim como todo país que tem conexão com o oceano, é dono de uma coisa chamado mar. Olha só, mar é uma coisa e oceano é outra. Presta atenção. O que é o mar? É aquela parte do oceano que pertence ao país dono da costa. Então, olha só, o Brasil tem costa, tem praia? Tem. Bordeando essa praia até o limite de 200 milhas náuticas, tudo isso aqui pertence ao Brasil. Fechado? Pô, professor, é muita coisa. É, levando em consideração que cada milha é 1,3 quilômetros. Então, é bastante coisa. E tudo isso não é só ganho, é responsabilidade do Brasil. É o Brasil que é responsável por monitorar toda essa área. E quando eu falo área, não é só a área de navegação, não. É a área de sobrevoo também, porque todo o espaço aéreo nesse espaço é de responsabilidade do Brasil, tá? Tanto para monitorar, quanto para auxiliar, como para, olha só, combater possíveis crimes. Tudo é de responsabilidade do Brasil e manter isso custa caro. Tranquilaço até aqui? Olha só. Ô, professor, é assim com todos os países? É. Olha só, vou citar um exemplo para você. Ale, passa por aqui, rapidinho. Olha só. Imagina, é só para imaginar, que isso daqui seja os Estados Unidos da América. Aí você fala, pô, os Estados Unidos é diferente, porque o Brasil só tem mar de um lado, só tem mar no leste. E os Estados Unidos têm mar no leste e tem mar no oeste. Tudo com 200 milhas náuticas aqui e 200 milhas náuticas aqui, com guarda costeira aqui, guarda costeira aqui, tanto no Oceano Atlântico como no Oceano Pacífico. Beleza? Só que, galera, quando veio o ano de 2001, no dia 11 de setembro, uma coisa aconteceu nos Estados Unidos que deixou todo mundo com uma sensação de insegurança muito grande.
Foram aqueles sequestradores da Al-Qaeda que sequestraram os 3 aviões e jogaram os aviões lá nas Torres Gêmeas. 2 foram nas Torres Gêmeas, mas nós tivemos aviões em direção à Casa Branca e em direção ao Pentágono. E os Estados Unidos descobriram o seguinte: não existe mais espaço físico se alguém querer atingir os Estados Unidos. Estas 200 milhas náuticas se tornou um espaço muito pequeno, porque, olha só, na velocidade que os aviões voam, ele pode entrar aqui e percorrer esse espaço num intervalo de tempo muito curto. Qual foi a solução que os Estados Unidos encontrou? Ir até o Conselho de Segurança da ONU e pedir a ampliação desse território. Ao invés de ser contado a partir, presta atenção, da costa, deveria ser contado a partir do ponto da ilha que pertence aos Estados Unidos. Assim você dobra o limite territorial marítimo dos Estados Unidos. Naquele momento, todo mundo no Conselho de Segurança votou a favor, porque existia de fato uma razão. Só que dentro da ONU e das instâncias da ONU, todos os países membros têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Se o Conselho de Segurança cedeu para os Estados Unidos, se um outro país pedir, tendo a justificativa, deverá ceder também. E foi no ano seguinte, ou seja, no ano de 2002, o Brasil trocou de governo. Saiu Fernando Henrique Cardoso e entrou Luiz Inácio. Por que eu estou citando nomes, coisas que geralmente eu não cito? Para que você estabeleça conexões. Quem é que está hoje governando o Brasil continua sendo Luiz Inácio. E preste atenção, olha só, qual foi a solicitação do Brasil que, já que aumentou para os Estados Unidos, o limite territorial marítimo do Brasil não deveria ser contado a partir da costa. O Brasil deveria ter o seu limite territorial marítimo contado a partir de uma ilha chamada Atol das Rocas. E aí o Brasil praticamente dobraria essa área. Qual a justificativa? Primeiro, o Brasil alegou que era para combater o tráfico de drogas. Não colou, porque o tráfico de drogas, a cocaína que alimenta o Brasil é a mesma que alimenta os Estados Unidos. Preste atenção, ela sai da Bolívia, da Colômbia e do Peru. Estes são os principais fornecedores. E são os fornecedores da cocaína para o mundo. Olha só, depois o Brasil alegou que era para tornar a navegação aérea mais segura, porque eu não sei se você sabe, quando um avião sai da Argentina, ou sai do Chile, ou sai do Brasil, em direção à Europa ou à África, ele, ao atravessar o Oceano Atlântico, ele só é controlado até aqui. Daqui para cá, ele não pode ser monitorado e nem rastreado. É por isso que quando um avião cai aqui é tão difícil de encontrar. Porque se você continuar monitorando o avião, é considerado espionagem. Aonde você acha que os países testam as suas inovações? Está aqui. E é por isso que não pode ser monitorado. Mas se o Brasil ampliar o seu limite territorial marítimo, o Brasil será obrigado a estar monitorando essa área tão maior. E o único que vai gastar dinheiro com isso é o Brasil. Então, todas as empresas aéreas passaram a exercer um lobby para que se aumentasse esse tamanho. E o mundo enxergava como se fosse uma pendenga política. Olha só, o Brasil teve um governo de esquerda e esse governo de esquerda diz que se os Estados Unidos têm, nós deveríamos ter também. E aí a coisa flui. Julgamos que as baleias deveriam ser protegidas e a coisa fluiu. Mas olha só, a ONU não pode dizer não. O Conselho de Segurança não pode dizer não, mas ele pode fazer exigências. Por muitas vezes, exigências que nós não podemos cumprir. Olha só, por exemplo, o Brasil quer dobrar o seu limite territorial marítimo. Quantos porta-aviões o Brasil tem para monitorar tudo isso? Não, o Brasil não tem nenhum, mas deve ter, porque senão não dá para você monitorar uma área tão grande. Quantos submarinos o Brasil tem para monitorar isso aí? Em 2002? Nenhum. Então, o Brasil precisa ter.
e tecnologia para fazer outros. De quando são os caças que o Brasil tem? Os caças do Brasil ficam aqui no Rio de Janeiro e fica em uma cidade de Goiás chamada Anápolis. Se houver qualquer outra necessidade desses caças atuarem, eles vão sair dessas bases para chegar até onde precisa. Daí esses dois lugares são estratégicos, um no meio do Brasil e um outro aqui na costa, no litoral. Tranquilaço? Mas os caças do Brasil eram da década de 70, então precisa sofrer uma renovação. Acredite, o Brasil cumpriu todas as exigências. Comprou um porta-aviões da França, comprou tecnologia para submarino também da França, naquela época. O Brasil comprou, olha só, renovou a sua frota de aviões, fez uma compra grande da Suécia de aviões Gripen, que até hoje está chegando aí. Tudo isso foi comprado até o ano de 2008. E o Brasil cumpriu as exigências. Como o Brasil cumpriu essas exigências, temos agora a necessidade de ampliar, porque o Brasil cumpriu. Então, quando chegou o ano de 2008, o Brasil teve o seu limite territorial marítimo ampliado. Esse limite territorial marítimo hoje é chamado de Amazônia Azul. E tudo que está aqui pertence ao Brasil e o Brasil é responsável por tudo isso. Quando a ONU toma, ou o Conselho toma essa decisão, ela estipula um período chamado de quarentena, para que os demais países do mundo possam entrar com recursos se sentisse prejudicado. Ninguém sentiu. Então, definitivamente, essa área passa a pertencer ao Brasil. E o Conselho de Segurança não pode voltar atrás. Galera, em menos de 50 dias, o Brasil contou a maior mentira de sua história, mas é geoestratégia pura. O Brasil anunciou a descoberta do maior poço de petróleo e gás que hoje pertence ao Brasil, intitulado Pré-Sal. O detalhe, os poços do pré-sal estão a 153 milhas náuticas até 300 milhas náuticas. Ele se estende da Bacia de Santos, no litoral de São Paulo, até Camamu, aqui no litoral da Bahia. Esse petróleo e esse gás pertencia ao mundo, porque tudo isto era águas internacionais. Tranquilo? Olha só que agora tudo isso pertence ao Brasil. Nessa época, surgiu vários escândalos, e todos eles eram verdades, que os Estados Unidos espionava a então presidente do Brasil, tempos depois, ou espionava a Petrobras, e claro que espionava. O petróleo é uma necessidade para praticamente todos os países do mundo, e o Brasil literalmente deu, um linguajar bem baiano, um signal num conteúdo que era do planeta e agora pertence apenas ao Brasil. Tranquilaço nisso daqui? Hoje nós temos no comando do Brasil o mesmo governante, e este governante solicita que esta área aqui, olha só, possa ser estudada para uma possível prospecção no futuro. Gente, se a Petrobras, sob tutela desse governo, foi capaz de descobrir isso daqui, por que será que a Petrobras está anunciando, solicitando ao próprio IBAMA, e ninguém sabe por que o IBAMA não atende ao governo, não concede, olha só, à Petrobras o direito de estudar essa área e fazer prospecção de petróleo e gás nessa área aqui. Tá bom? Então, hoje, os olhos do mundo permanecem aqui. Aí você fala, e o que isso tem a ver com a notícia que você está mostrando aí agora, professor? Dá uma olhada na notícia. O governo de Donald Trump concede uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações de onde se encontra Nicolás Maduro. Agora, preste atenção. Eu poderia ganhar esses 50 milhões. É só eu chegar ali no WhatsApp e informar aqui para a CIA que esse cara está na Venezuela, porque ele deve estar lá. E está outra, acho que ele está em Caracas. Compreendeu? Mas não é assim. E cá entre nós,
Por que que o governo norte-americano está concebendo uma recompensa tão grande? Tem que haver uma justificativa. É porque não gosta dele? É porque ele é um ditador? Oficialmente, esse cara está lá por meio de uma eleição. Eleição que, segundo algumas provas, ele perdeu, mas só ele disse que ganhou, mas não permitiu a fiscalização. Tranquilaço até aqui. Se ninguém conseguiu provar que ele fraudou, é muito difícil tirá-lo do cargo por essas vias. Donald Trump esqueceu a questão política e associou ele a um cartel. Um cartel que até então não se sabia da existência dele, não com essa magnitude, o cartel de Solis, o cartel do Sol. E ele, na concepção de Donald Trump, se tornou líder dessa organização criminosa e é uma organização que fornece cocaína para o mundo todo e deve ser combatido. E colocou os navios de guerra ao redor da Venezuela para poder tirar Maduro do poder. Aí fica a incógnita. Vai invadir a Venezuela? Já se colocou mais de 4.500 militares e já levou aviões para lá, aviões de guerra, caças, tudo ali, para combater o cartel de Solis. Galera, preste atenção. É uma incógnita. Porque se os Estados Unidos invadir a Venezuela, o mundo vai compreender que está se invadindo um país soberano, independente das circunstâncias políticas dali. Compreendeu? Olha só. E será, o que Donald Trump quer com isso? Porque existe um custo em movimentar uma operação desse porte. Será que a intenção é instigar o povo venezuelano, a oposição venezuelana, a tomar o poder e sentir-se resguardado com o poder bélico norte-americano que está lá fora? Pode ser isso. Mas você já pensou que pode ser uma prerrogativa de estar próximo da Amazônia Azul para uma futura operação em outro território, no caso, o nosso território? Fiquemos de olho, porque em função das circunstâncias, hoje, no mês de setembro, já tem algumas pessoas desejando intervenção militar norte-americana aqui. Inclusive, no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, os Estados Unidos, na pessoa de Donald Trump, sugeriu uma intervenção militar no território brasileiro. Olha só, depois ele próprio desconversou. Outras coisas interessantes que aconteceram no Brasil. Olha só, saímos do âmbito mundial e agora estamos aqui no território brasileiro. Olha bem, sempre o Brasil, nós falávamos, há 10 anos atrás, quando usávamos o termo crime organizado no Brasil, pensávamos em quadrilha, em facção, mas com o intuito de roubar. Existia uma diferença gigantesca entre o roubo praticado pelo crime no Brasil e, por exemplo, a corrupção gerada pelos políticos. Infelizmente, a criminalidade do Brasil evoluiu. Como a evolução é uma coisa ruim neste caso. A criminalidade no Brasil, não as quadrilhas, tiremos esse termo, isso cresceu. As facções criminosas no Brasil cresceu, se articulou, se universalizou de uma maneira tal que hoje ela está presente em ramificações que não enxergávamos há 2 décadas atrás em nenhum lugar aqui no território brasileiro. Presta atenção. No mês de agosto, ficou provado que o PCC, essa facção criminosa, mas eu não duvido que outras facções também tenham, encontrou como forma de multiplicar o seu capital, de multiplicar o seu patrimônio, está utilizando os recursos das fintechs. E você fala, poxa, o que é uma fintech? Fintech é como um banco, mas que não tem a fiscalização que é direcionada a um banco. Vou te falar aqui, por exemplo, olha só, Nubank. Nubank é um banco digital. O nome disso é uma fintech. Ele não tem uma estrutura física para ser fiscalizada. Ele não consegue oferecer toda a segurança que um banco físico oferece. E para compensar, para te
conduzir, para te convencer a colocar o seu dinheiro ali, ela vai te apresentar uma rentabilidade ou uma facilidade de investimento que o banco tradicional não oferece. As fintechs são bem menos exigentes que os bancos tradicionais. E é dentro dessas facilidades que o PCC enxergou a possibilidade de tornar um dinheiro que não é legal, legal. Pegando esse dinheiro através de laranjas, e aí vai se utilizar a manipulação, e investir todo esse recurso, mesmo que seja através de múltiplas pessoas ou múltiplos laranjas, pegar esse dinheiro, dar a ele um CPF e colocá-lo nas fintechs. E essa fintech, através, como se chama, das orientações financeiras de empresas profissionais, fez com que esse recurso crescesse. Você pega o dinheiro do tráfico e aplica através das fintechs, você compra bitcoins ou você vai fazer aplicações em bolsa de valores. Ué, professor, mas a polícia não vai desconfiar? Ela desconfiaria se todo o dinheiro fosse aplicado no nome de uma pessoa só, um grande investidor surgindo do nada. Mas existe hoje na internet, sobretudo no submundo da internet, a venda, olha só, de números de CPF, de documentação de pessoas. E foi através disso que você tem múltiplas pessoas, pessoas físicas, pequenas, comuns, investindo, olha só, através de uma agência chamada Faria Lima, e essas fintechs, você investe isso como se fosse pessoas comuns fazendo os seus investimentos, que parece ter um ganho pouco. Mas quando esse dinheiro retorna, e tudo vai retornar por mão de uma organização só, porque trata-se de uma fraude, ele volta, além de voltar com algum rendimento, ele vai voltar limpo, porque foi um dinheiro aplicado que se multiplicou por uma via legal, que são as empresas do campo financeiro, as chamadas fintechs. Além da utilização das fintechs, olha só, o PCC não está trabalhando só com a droga. O PCC está trabalhando, atuando forte no sistema de transporte e na máfia dos combustíveis, roubando, olha só, combustível, ou comprando e produzindo combustível adulterado e vendendo em postos que pertence à rede, olha só, é do próprio PCC. Então, gente, o crime se organizou, o crime se politizou. Não se trata mais das organizações criminosas que atuam apenas com aquilo que é ilegal. Eu estou falando de coisa ilícita, eu estou falando de droga, eu estou falando de violência. Não é que essas ações deixaram de existir, mas eles diversificaram. Esse recurso oriundo do tráfico e de outras ações ilícitas estão sendo usados como forma de limpeza internamente no país, aplicando e usando a estrutura do país e de empresas, que não tem nada a ver com o crime, para limpar e fazer multiplicar esse capital. E o mês de agosto foi um mês crucial para a descoberta de tudo isso. Parabéns para a Polícia Federal e parabéns para as forças de segurança que estiveram envolvidas no processo. Tranquilo? Professor, o escritório aí, a agência Faria Lima, ela é ilegal? Ela está contra a lei? Não sabemos se ela agiu de boa fé ou se agiu de má fé. Professor, e o BK Banking? Desculpe, eu falei Nubank aqui, mas foi só um exemplo. O Nubank não foi citado em absolutamente nada, mas você tem uma outra empresa chamada BK Bank que está sendo investigada. Ela, olha só, foi uma vítima ou ela faz parte do esquema? Eu não sei, mas futuramente a polícia deve fazer. O que está em xeque aqui é você saber que as facções no Brasil estão deixando de agir exclusivamente com o tráfico, com a violência e diversificando as suas ações para outros setores da sociedade. Setores que, por via de vez, achamos que são setores íntegros, tá bom? Mas, na verdade, não são. Vamos ler? Olha só, 80 anos do bombardeio das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Por que eu coloquei essa notícia aqui? Primeiro, porque 80 anos é algo muito relevante, é algo muito importante. E, além dos 80 anos, teve uma outra proposta. Uma outra proposta levando em consideração esse momento, vindo de quem? De quem? Donald Trump. Tranquilo?
Donald Trump, que está louco para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, chega a parecer uma ironia sem tamanho, mas Donald Trump está propondo o seguinte, olha só, é necessário diminuir o arsenal nuclear no mundo. Uma vez que o arsenal nuclear for diminuído, o mundo ficará mais seguro. Não que não vai ter guerra, a guerra pode haver, mas ela vai acontecer por meio das armas convencionais. É tiro de bala, é tiro de canhão, mas, olha só, ninguém vai estar usando armas de destruição em massa, como é o caso das bombas atômicas, ou essas bombas de nitrogênio, e por aí vai. Tranquilo? Então, qual é a proposta de Donald Trump? Vamos reduzir, olha só, o nosso arsenal nuclear. Já conversei, ele disse isso, já conversei com a China e a China vai reduzir a quantidade de bomba atômica que tem. Falando de uma outra maneira, na mesma quantidade de bomba atômica que a China tem, ela reduz, eu reduzo também e o mundo fica mais seguro. Só que tem umas falas erradas aí nessa postura de Donald Trump. A China, oficialmente, tem muito menos ogiva nuclear que os Estados Unidos. Se a China se desarmar do ponto de vista nuclear, os Estados Unidos ainda continua com as suas bombas nucleares. E aí, quem é que sai perdendo nesse processo, nesse jogo de poder? Só a China, porque ela deixa de ter uma arma que, na concepção de um mundo de guerra, lhe transmite segurança e os Estados Unidos continuam ameaçando. Ô, professor, mas por que os Estados Unidos não faz essa proposta para a Rússia? Porque a Rússia tem muito mais ogiva nuclear que os Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos abram mão de todas as suas ogivas, a Rússia ainda vai continuar com ogiva. Entende? Porque a proposta não é feita por lá. Então, é aquela medida do João sem braço, que serve para que o mundo ache que ele está interessado em conduzir a paz, quando, na verdade, ele quer diminuir o poder bélico, o poder de força do seu oponente, e está usando a questão midiática para chegar a esse resultado. Beleza até aí? Olha só. Uma outra coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, uma jogada que parece jogada de país como o Brasil, mas serve também para o povo brasileiro compreender o quão, olha só, coisas que a gente imagina que só aconteça aqui, está presente nos países de primeiro mundo também, está presente na maior economia do planeta também, ou entre aspas, ó, porque eu não concordo mais com isso, com a maior democracia do mundo. Olha só, os Estados Unidos, Donald Trump declara que vai mudar, o mundo tem que se preparar para mudanças no sistema eleitoral dos Estados Unidos. Primeira coisa, olha só, a forma de votação. Eu não sei se você sabe, aqui no Brasil nós estamos acostumados a votar com a urna eletrônica. Nos Estados Unidos, o voto não é com urna eletrônica, o voto é no papel. Boa parte dos países do mundo é assim. O Brasil está na frente de praticamente todos os países do mundo. Para quem não sabe, a urna eletrônica é uma criação brasileira. Você vota, tudo está documentado ali, e no final da cada votação, todas as máquinas imprimem o boletim, e esse boletim serve como boletim comprobatório. Então, não existe como ter essa dicotomia de resultado. Nos Estados Unidos não é assim. Segundo Donald Trump, o fato de o voto ser no papel ou utilizar máquinas muito atrasadas para se votar pelo correio, ele quer acabar com todo tipo de votação que, na concepção de Donald Trump, seja passível de sofrer algum tipo de fraude. Aí você pensa, pô, e Donald Trump vai pedir as urnas, a tecnologia do Brasil para utilizar lá? Eu não acredito de forma nenhuma. Basta você olhar como é que Trump e o governo norte-americano enxerga a América do Sul. Nós somos, na concepção deles, o quintal deles. Então, jamais ele ia importar uma tecnologia daqui para lá. Mas ele não diz como irá fazer isso, só diz que vai acabar com esse voto, esse sistema de votação que você vai lá, escreve e coloca. Bom, se vai acabar esse tipo de votação, o que os Estados Unidos, ou o que Donald Trump, qual é a outra medida, além da forma de votar, que pode mudar no sistema eleitoral norte-americano? Nos Estados Unidos não é como aqui, onde as pessoas votam e o voto de cada uma dessas pessoas literalmente é contado para eleger alguém, de forma direta ou indireta.
Nos Estados Unidos, as pessoas, o voto é distrital, tá? Cada distrito, olha só, o distrito é como se fosse uma parte do estado. A Bahia é dividida entre região sudoeste, região norte, recôncavo. Cada uma dessas é um distrito, seria um distrito, certo? Cada distrito elege, vota, as pessoas que querem votar nesse distrito, vota ou no Partido Democrata ou no Partido Republicano. Ao votarem, eles vão estar escolhendo delegados. Ou o delegado é republicano, ou o delegado, aquele que o representa, o que tiver mais votos, é um candidato democrata, tá certo? No fringir ali de cada estado, tá? Quem formar, ou o partido que formar o maior número de delegados, é quem vai determinar quem vai ser o presidente, porque o número de delegados, cada delegado representa um voto. O que Donald Trump está fazendo? Uma redistribuição desses, como se chama? Uma redistribuição distrital. Ou seja, as regiões do país vão ser mudadas. As regiões de vários estados, e no caso dos Estados Unidos é 50, você vai, olha só, mudar ele vai mudar o contorno para que se possa, é uma manobra política, para que se possa ter o maior número, se formar o maior número de delegados republicanos, que é uma maneira, já que a sua popularidade caiu, de ele voltar a ter a maioria no Congresso daqui no próximo ano, porque é no próximo ano que teremos eleições do parlamento nos Estados Unidos e ele não quer perder o grande número de cadeiras que tem. Hoje, a maioria dos deputados e senadores apoiam Donald Trump. Existe uma maioria republicana, mas a tendência é que isso caia. E nas próximas eleições, porque as políticas de Trump não estão sendo bem vistas nem mesmo internamente. Então, ele quer assegurar o maior número de votos e, para isso, está construindo e já declarou que vai fazer uma redistribuição, né, por essas linhas distritais. Tranquilaço, galera? Vamos para o próximo aqui. O que o menino Trump continuou, olha só, no cenário internacional, só dá ele. O que Donald Trump continuou aprontando aí pelo mês de agosto? Trump recebeu duas, olha só, figuras importantes, tá? E a geopolítica do mundo agradece porque não deixa de ser um empenho voltado para a paz. Donald Trump recebeu em território norte-americano, lá no norte, no estado do Alasca, tá? Ele recebeu Vladimir Putin, presidente da Rússia. Putin visitou os Estados Unidos, visitou uma parte dos Estados Unidos, tá? Que é o Alasca, é o estado mais ao norte dos Estados Unidos, que inclusive um dia pertenceu à União Soviética, tá certo? E os Estados Unidos comprou, foi uma maneira de manter a paz, porque era a época da Guerra Fria e o Alasca, que era um território soviético, estava muito próximo dos Estados Unidos. Bom, Putin foi recebido por Donald Trump com todas as honrarias. Você pode ver aqui na foto, ó, é a segunda foto aí. Foi recebido com tapete vermelho, com todas as honrarias de um chefe de Estado, de um estadista. E dias depois, ele recebeu o outro lado, ele recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e recebeu não só Zelensky, mas Ursula von der Leyen, que é representante da União Europeia, e mais vários presidentes da então União Europeia. Só que ninguém foi recebido de tapete vermelho, todo mundo chegou no seu devido carro e teve uma reunião singela com Donald Trump. O que ficou decidido aqui? Primeiro, ficou claro que existe uma aproximação muito maior e um respeito muito maior por parte dos Estados Unidos e do seu representante para com Vladimir Putin, buscando, de fato, uma aproximação, não necessariamente a paz, mas uma aproximação, e ficou claro que Volodymyr Zelensky, ao revisitar a Casa Branca,
ele teve que ser ancorado por outros presidentes, porque a última vez que ele aqui esteve, ele foi humilhado. Não se conseguiu chegar a nenhum acordo de paz, mas internamente foi dito que houve avanço nas negociações. Olha só, os Estados Unidos quis elevar os seus tentáculos dizendo o seguinte: olha, tem vários países que estão tornando a Rússia mais forte, mesmo ela estando em guerra, mesmo ela estando gastando muito com a guerra, mas a Rússia continua ganhando muito dinheiro, porque ela está vendendo petróleo para alguns países que estão comprando ou petróleo ou os derivados de petróleo e está enriquecendo a Rússia e sustentando a guerra contra a Ucrânia e contra os demais países também, sendo uma ameaça constante para a União Europeia. Quem são esses países? Índia, Brasil, e estes são os principais, além da China, e os Estados Unidos impõem, como via de punição, sanções contra esses países. O que se esperava é que o Brasil, e a gente já viu isso no mês passado, que o Brasil desse um passo atrás e não, olha só, cedesse, não buscasse tomar medidas para não confrontar os Estados Unidos e não sofrer o assédio propício das tarifas. O Brasil não cedeu, as tarifas foram impostas e o Brasil conseguiu novos mercados e parcerias, principalmente com o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, é uma questão de remanejar as vendas. O que o Brasil vende? Principalmente comida e minerais, e o planeta inteiro precisa disso, não tem como fugir dessa necessidade. Então, para o Brasil, embora, claro que é um baque, é difícil, é relativamente cômodo. Mas nem todo país consegue isso. Um desses países é a Índia. A Índia não tem de quem comprar o petróleo, ou é da Rússia ou compraria dos Estados Unidos, que é o país que intermedia os países árabes e o próprio Israel. Tranquilaço até aqui? A Índia declarou que pode vir as sanções, não deixo de comprar de maneira nenhuma o petróleo da Rússia, até porque a Rússia é um parceiro estratégico. Então, as sanções e as tarifas, ou as supertarifas, que deveriam estar sofrendo ou impondo um medo, isso está sendo muito maior para a maioria dos países do mundo. Pelo contrário, todos os países que negociaram com os Estados Unidos para poder baixar o valor da tarifa, conseguiu uma tarifa menor, mas teve que assumir o compromisso de fazer investimentos bilionários dentro dos Estados Unidos. Ou seja, você reduziu a tarifa de 50% foi para 15%, mas a depender da quantidade que você assumiu o compromisso de investir dentro dos Estados Unidos, levando fábricas do seu país para os Estados Unidos para gerar emprego lá, talvez isso não seja algo compensatório. O que verdadeiramente mostra que o mundo está mudando e existem outras alternativas e talvez as outras alternativas sejam muito mais viáveis do que continuar com a parceria com os Estados Unidos. Fechado até aqui? Olha só, vamos passando aqui. Por que vários presidentes da Europa acompanharam Zelensky naquela viagem lá? Porque todo mundo precisa da paz, mas não é porque está preocupado com a Ucrânia, é porque se a guerra continuar, vamos falar uma coisa, olha só, a guerra que está acontecendo oficialmente é entre Rússia e Ucrânia, mas não existiu força, exército, arma ucraniana lutando contra a Rússia, nem mesmo nos 2 primeiros meses. Antes de acabar o segundo mês, a Ucrânia já estava sendo sustentada pelo armamento que estava vindo da Europa, pelo dinheiro e armamento que estava vindo dos Estados Unidos. E está sendo assim até os dias de hoje. A guerra nunca foi entre Rússia e Ucrânia. A guerra foi entre Rússia e OTAN. E quando se fala em OTAN, estamos falando de 29 países.
Todo mundo achava que, com o passar do tempo, a Rússia já devia ter desistido da guerra. O problema é que a Rússia não desistiu. Eu falo problema porque, de fato, a guerra é um problema, basta com que ela aconteça. E a Rússia, ao invés de ter se tornado fraca, parece que ela cresceu mais, tanto economicamente quanto geograficamente, do ponto de vista bélico. E a Rússia está firmando parcerias com países que, para a Europa e para os Estados Unidos, são parcerias arriscadas demais, porque são parcerias com países que são rivais ou inimigos do Ocidente. Estamos falando do Irã, estamos falando da Coreia do Norte, estamos falando com a China. E aí você fala, poxa, olha só, a China, e olha o tanto de país que está sendo ameaçado aqui pela Rússia. Presta atenção numa coisa, a Rússia, olha só, desenvolveu uma modalidade de míssil chamado míssil hipersônico. Até então, a Rússia dizia que esse míssil era capaz de viajar a 12 mil quilômetros por hora e nessa velocidade ele nunca poderá ser detectado. Então, ele sai e atinge o alvo sem que nada possa impedi-lo de chegar ao alvo. Mas ninguém nunca sabia da existência disso. Durante a guerra com a Ucrânia, a Rússia fez questão de lançar do ponto mais distante da Rússia um míssil chamado Orochnik, e esse míssil saía lá do leste da Rússia para atingir a cidade de Kiev, lá na Ucrânia, percorrendo uma distância superior a 7 mil quilômetros. Aí você fala, que recado a Rússia está dando com isso? Que esse míssil, que pode levar até 12 ogivas, ele pode atingir alvo nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Se pode atingir os Estados Unidos, atinge qualquer país da Europa. A Rússia usou isso contra a Ucrânia, só o míssil, sem arma nenhuma, sem ogiva nuclear e sem bomba. Mas é o recado que foi passado. O transporte para levar a arma que a gente quiser, ele é funcional. E o que é pior? Só a Rússia tinha isso. Mas nesse mês, entre o mês de agosto e o mês de setembro, teve um dia de uma parada comemorativa, eu vou mostrar daqui a pouco imagens para vocês, onde esteve reunidos Xi Jinping, da China, tá? O presidente da Coreia do Norte e Vladimir Putin, todos, olha só, assistindo ao desfile militar da China, e armas que ninguém imaginava que a China tinha foram mostradas lá. Submarinos que não podem ser detectados, que são submarinos não tripulados, são drones que viajam no mar, que foram confeccionados, produzidos para destruir navios e porta-aviões. Mas na dimensão que eles têm, estamos falando de um equipamento de 20 metros de comprimento, a quantidade de ogiva e a quantidade de artefato que ele pode transportar só se justifica para destruir porta-aviões. Esse recado está sendo dado para quem? Qual é o país que está concentrando seus porta-aviões para proteger Taiwan e para proteger a Coreia do Sul? Entende quem é? Então, olha só, os mísseis de longo alcance, esses mísseis hipersônicos, só quem tinha era a Rússia. Misteriosamente, eles apareceram no desfile lá de Pequim em uma quantidade absurda. Então, essa parceria está mudando a geografia no mundo. Antes, quando você pensava em arsenal nuclear bélico, ou era Rússia e Estados Unidos, mas o exército da China, quando se pensava em poder bélico da China, se pensava sobretudo em homens, número de soldados. No desfile, o número de soldados foi o que menos foi considerado. Os equipamentos é que eram sofisticados demais. Canhões a laser, drones gigantescos. Ninguém pensa mais em criar um porta-aviões, embora a China tenha. A China declarou que existem uns aviões que são capazes de transportar 300 drones e mostrou isso no desfile. Então, são coisas que são perigosas demais e que reequilibra esse mundo bélico. Tranquilaço até aqui? Olha só, vamos passando. Uma outra questão polêmica que voltou à tona durante o mês de agosto. E aí tudo depende
das admirações. Olha só, Bukele. Quem é Bukele? Presidente de El Salvador. Bukele, presidente de El Salvador, trouxe uma melhoria considerável na qualidade de vida de El Salvador. El Salvador era um país com as maiores taxas de assassinatos por gangue do planeta. Esse cara conseguiu colocar praticamente todas as lideranças e quase todas as pessoas que atuavam nas gangues na prisão e melhorou consideravelmente os níveis de violência no país de El Salvador. Aí você fala, então esse cara é um sucesso. O problema é que, para conseguir isso, ele teve que alterar a Constituição. Mas não alterando a Constituição da maneira correta. É deixando a Constituição de lado e criando ele mesmo as leis. Só que essas leis passaram a justificar as suas ações, tá? E perpetuá-lo no poder. Por exemplo, não existe mais segundo turno em El Salvador. Entendeu? Então, se ele tiver um voto a mais do que o seu opositor, ele é, independente do percentual que ele tem. Não existe a possibilidade de você impor a democracia em um país onde as leis podem mudar a todo instante e não precisa de uma Câmara dos Deputados, não precisa de um Senado para se mudar a Constituição. Ele determina. Ué, professor, mas isso é uma ditadura, e ditadura pode ser um crime, pode, mas ele vai sempre se aclamar de estar prendendo traficantes e de estar combatendo a criminalidade dentro de El Salvador. A coisa em El Salvador se tornou tão pesada, se tornou tão braba, que não se pode, só é permitido um tipo de corte de cabelo. E se você cortar o cabelo de uma maneira similar a um moicano, por exemplo, pela postura e a constituição do presidente Bukele, você é um integrante de uma gangue e vai ser preso. Ué, professor, e vai ser preso, e aí? Pronto, o julgamento é instantâneo. Você cometeu o crime, então você vai para a cadeia. A quantidade de tempo que você permanecerá dependerá do judiciário, que devido à quantidade de gente presa, isso pode durar tempo demais. Ué, professor, mas se estiver prendendo inocente, mas como vai se fiscalizar se não existe hoje dentro de El Salvador uma ação política ou uma ação policial que seja capaz de medir ou de monitorar para saber se isso é crime ou se não é? Então, essa manutenção, esse sucesso no combate à violência pode estar gerando um outro tipo de violência. Por exemplo, em El Salvador, não existe dentro das prisões, e são prisões com muita gente, mais do que no Brasil, infinitamente mais, não existe mais o banho individual. O banho é sempre coletivo e na base do mangueirão, não existe estrutura. Ele proibiu o alimento sólido, só se tem o alimento líquido, porque é mais fácil de se fiscalizar. Não existe visita e as pessoas podem passar 20 anos nessas condições. Mas se ele tiver sido preso só pelo corte de cabelo, ele vai permanecer lá, porque dificilmente existem políticas públicas para avaliar a conduta dos policiais que o prendeu. Compreende até aí? É o flerte, você propõe uma melhoria, mas essa melhoria vai sustentar um ditador por um longo período no poder. Mas ele não está prendendo traficante? Tá. Mas quem é que acha que ele não está prendendo os seus adversários políticos também? Olha só, é um cara que altera, ele terceiriza as prisões, como não está conseguindo mais para ter apoio internacional. Ele oferece, como se fosse um mercado, a possibilidade de ter prisioneiros de outros países para ficar preso dentro de El Salvador e esse outro país se compromete a pagar por preso. É como se fosse um hotel. Os Estados Unidos estão mandando prisioneiros para lá. Ué, mas os Estados Unidos estão mandando prisioneiro norte-americano? Não, está mandando os prisioneiros imigrantes. Aqueles que cumpriam pena dentro dos Estados Unidos estão se mandando para El Salvador, porque os Estados Unidos, na conjuntura de Donald Trump, julga que em El Salvador é mais barato manter o prisioneiro do que mantê-lo nos Estados Unidos. Mas será que o prisioneiro, aquele cara que foi ilegalmente para os Estados Unidos, merece ir para El Salvador? Porque as prisões lá são insalubres? Sim. Olha só, na concepção de quem está mandando sim e na concepção de quem está hospedando também. Tranquilaço nisso? Por que
é interessante se falar disso, é uma ditadura. Mas por que não se cogita tanto? Porque é uma ditadura de direito. E muita gente hoje, sobretudo no Brasil, por um discurso que foi propagado, tende-se a associar ditadura como se fosse algo de esquerda. E não é. Olha para os ditadores que existem no mundo. Vladimir Putin. Alguém acha que Vladimir Putin é de esquerda? Nunca foi. As causas da esquerda, aquelas causas progressistas, a questão LGBTQIA+, experimenta falar disso com Putin. Por que isso não acontece na Rússia? Tá bom? Mas alguém duvida que Putin seja um ditador? Alguém duvida que Bukele seja um ditador? Tá bom? Mas aonde a criminalidade aumenta, e aumenta de forma desenfreada e sem comando, gera esse tipo de liderança. Se você navegar pela internet, você vai ver que existe, olha só, um movimento Bukele no estado da Bahia, de querer alguém, um governante, um governador com essas características que combata o crime com esse empenho, independente das consequências que se possa gerar. É necessário tirá-lo das ruas. Ô, professor, e uma outra coisa que cresceu aí no mês de agosto, olha só, a coisa que ficou feia na Argentina. Veja bem, Milei, que vinha alcançando os índices de popularidade, uma recuperação na sua popularidade, viu ela despencar no mês de agosto com um escândalo que envolve o seu governo e que envolve a sua irmã, na compra de medicamentos para pessoas com deficiência. E existem gravações que mostram que ela, na pessoa de irmã de Milei, utilizando o nome dele, tá? E ela tem um cargo no governo dele, exigindo propina de 3 a 8% para, para que as compras fossem feitas. Tá? Então, cobrando propina, e propina pesada, e propina de deficientes físicos, para que as compras fossem feitas por este ou aquele laboratório pelo governo argentino. Aí você diz assim, ô professor, mas aí o crime foi do governo, ele mesmo não sabia. O problema é que houve um deputado aliado dele que denunciou isso, e denunciou isso para ele. E o que esse deputado ganhou? Ganhou a demissão. Compreendeu? Então, são coisas importantes e que vale a pena. Hoje, esse momento em que isso aconteceu é algo terrível, porque na Argentina é diferente do Brasil. Quase todos os eleitores da Argentina estão numa província só. É como eles chamam o estado lá. Está na província de Buenos Aires. Com mais de 40% da população, dos eleitores todos, estão na província de Buenos Aires. E é justamente nessa província onde ele foi mais forte, é justamente nessa província onde ele ganhou uma surra gigantesca. E a surra que ele ganhou, olha só, foi da sua principal oponente, que está cumprindo prisão domiciliar. Então, entenda, mesmo preso, a pessoa pode exercer uma influência e está ganhando eleições. E para um bom entendedor, não é? Meia palavra basta. Vamos passando aqui. Lembra que eu falei, alguns minutos atrás, lembra que eu falei que Putin visitou a China para fazer para contemplar uma parada, um desfile? O nome desse desfile militar se chamava Operação Xangai, que fazia referência à vitória da China junto ao Japão. Tranquilaço? Assistiu do palanque do Partido Comunista lá na China, junto com Xi Jinping, junto com o representante do Irã, junto com o representante da Coreia do Norte. Aí você fala, por que outros não estavam lá? Porque o importante naquele momento era mostrar a união entre as potências nucleares, tá? Do chamado Sul Global, e como essas potências estão alinhadas. O desfile aí não envolvia só artefato chinês. Havia a tecnologia aí melhorada, acredito eu, tecnologia russa, tecnologia iraniana, tudo isso, e que a China soube tirar o melhor disso e fazer evoluir. E estava se mostrando, tá? E foi algo realmente estarrecedor, a ponto que o Trump
comentou sobre isso, achando que todos estavam ali para conspirar contra os Estados Unidos. Porque, sob o secretário de Defesa norte-americano Marco Rubio, todas as armas que estão aí foram criadas para atingir alvos americanos. Então, se você desenvolve armas com o intuito de atingir alvos exclusivamente norte-americanos, é uma espécie de declaração de guerra ou mostrando que você tem como combater a esse inimigo em comum. E os Estados Unidos é o inimigo em comum, tanto do Irã, quanto da Coreia do Norte, quanto da Rússia, quanto da China. O mundo está mudando. Galerinha, olha só, uma outra coisa importante e que está acontecendo agora e aconteceu durante todo o mês de agosto, olha só, é a questão de Israel. Gente, o que Israel está fazendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e agora, não vou falar agora porque aconteceu no mês de setembro, mas já se expandiu para o Catar, para outros países, que iremos comentar na nossa próxima live, é algo grande demais, mas grande do ponto de vista negativo. É o desrespeitar todo e qualquer tipo de respeito aos direitos humanos, e ele está literalmente condenando a população palestina à morte e condenando a população palestina à morte sob tortura. E está declarando, ou vocês saiam daí, ou todo mundo vai morrer. E não vai morrer só por assassinato, vai morrer de fome. E é isso que está acontecendo no território palestino. E o mundo enxerga de maneira estarrecedora, porque mesmo que a ONU seja contra, você tem aliados muito fortes, como é o caso da Inglaterra, e o apoio incondicional dos Estados Unidos, justificando que Israel não ataca, Israel se defende, que não é um genocídio. Mas se você buscar o significado da expressão genocídio, genocídio é atribuído à seguinte conjuntura: quando um povo é impedido de sair, ou um povo vive enclausurado em um determinado local e privado das condições de sobrevivência. É ou não é isso que está acontecendo em Gaza hoje? E o que é pior, mesmo sendo a tomada de um território, porque já deixou de ser recuperação de reféns há muito tempo, esse não é mais o objetivo, tá? Ainda assim, Israel declara que vai construir aí o grande Israel. Só que para construir o grande Israel, essa população não pode mais existir. E essa população vai para onde? Se ela é impedida de sair. Compreende até aqui? Olha só, vários países se posicionaram contra Israel, o Brasil é um exemplo disso, a ponto, isso já há meses atrás, a ponto de Israel fechar a embaixada brasileira no Brasil e humilhar, literalmente humilhar o embaixador brasileiro lá. Passou-se o tempo, durante o mês de agosto, mais precisamente no dia 21, Israel mandou um outro embaixador para o Brasil para que ele assumisse a embaixada brasileira. E o Brasil não, falando de uma maneira mais vulgar, mas é mais ou menos isso, o Brasil não deu a chave da embaixada. E o Brasil hoje está sem embaixador de Israel no território brasileiro. Foi uma retaliação porque Israel já tinha tirado o direito do Brasil ter um embaixador em território israelense. Tá? Eu, sinceramente, vejo isso de uma maneira muito negativa. Eu sei que, por ser brasileiro e por respeitar a pátria, a gente, se nos trataram mal lá, a gente quer algum tipo de retaliação daqui, mas se chegamos ao ponto de termos embaixadores, é porque optamos pela diplomacia. E isso deveria ser resolvido de uma maneira diplomática e não, olha só, olho por olho, dente por dente. Mas essa é uma opinião e não uma informação. A informação é que, se o embaixador brasileiro foi punido lá, o Brasil também puniu o embaixador israelense aqui. Galerinha, olha só, sobre a política aqui na América do Sul, olha só, existia uma disputa muito grande
entre dois candidatos a presidentes na Bolívia, tá? E Evo Morales e um outro, que os dois representavam as minorias étnicas bolivianas. E, falando de uma outra maneira que o brasileiro entende muito, os dois eram de partidos de esquerda. E a imprensa batia, de uma forma muito massiva, de qual desses dois é que iriam ganhar as eleições. 4 estavam disputando, e qual desses dois iriam ganhar as eleições. Resultado, a Bolívia vai ter segundo turno, e nenhum deles, nem Evo Morales, nem o seu principal oponente, foi para o segundo turno. Os dois são candidatos de direita e tá, olha só, fazendo crescer essa postura aqui no Cone Sul. Começou pela Argentina, passou pelo Uruguai e hoje está presente na Bolívia. Mas como está presente na Bolívia, professor? Se os dois candidatos são de direita, então o próximo governo, impreterivelmente, também é um governo de direita, muito aliado com os Estados Unidos, muito aliado com a Argentina e, cá entre nós, Bolívia é quem fornece gás para o Brasil. Então, prestemos atenção, porque isso afeta diretamente a economia brasileira. Fechado, galerinha? Vamos para o próximo aí, ó. Próximo tema: tratado contra o uso de plástico. Aí você fala assim, pô, professor, mas isso vai estar numa prova de concurso? Acredite, vai. Ah, mas se eu assisti alguma coisa sua em anos anteriores, você não falou nada disso e teve notícia assim. Teve notícia assim, mas o ano era diferente. Entenda, você é um concurseiro elite, então você tem que enxergar além do que a concorrência enxerga. Compreenda, esse ano é ano da COP30. É a maior conferência ambiental sendo realizada no Brasil, lá no estado do Pará. Então, veja só, se isso vai ser apresentado aqui, claro que os concursos vão buscar meios para que isso esteja presente em sua prova. Entenda, nada melhor do que um tratado que vem a evidenciar, olha só, o não uso, a não proliferação de artefatos plásticos, aqueles oriundos de combustíveis fósseis e que poluem e muito o meio ambiente. Tranquilaço? O problema, isso foi feito lá na Suíça, o problema é que foi um fracasso total. Agora, preste atenção, que parada mais doida. Desde o ano de 2002 que esse evento estava sendo pensado, que esse evento estava sendo planejado, e quem se buscou para financiar o evento? As empresas que trabalhavam com combustíveis fósseis. São as empresas produtoras de petróleo. E foram elas, agora, quem, olha só, resolveram boicotar o evento. O evento foi um fracasso, um vazio total, e isso dá uma resposta. Se você está esperando, olha só, aqui na COP30, um sucesso, um fechar de acordo para que esse tipo de política venha a crescer, muito provavelmente a COP30 será um fracasso nisso também. Ah, professor, mas você está sendo muito pessimista. Galera, a COP30 é uma conferência gigantesca. Então, esses são os recados que estão sendo dados aqui. Ou se descobre uma maneira de tornar esses princípios ecológicos economicamente viáveis, ou o mundo não aposta nisso, não. O mundo hoje enxerga outras prioridades e a questão ambiental não sinaliza mais assim. Beleza? Vamos passando aqui, ó. Só para não deixar passar em branco, no mês de agosto morre Luiz Fernando Veríssimo, e é um escritor conceituado no Brasil, escrevia sobre a sociedade de uma maneira nada romântica, diferente, e isso costuma estar presente nas provas, você tem que estar atento para isso. Tá certo? Ô, professor, o que esse cara escreveu que se tornou popular em nossas vidas? Comédia da Vida Privada. Tá bom? E isso virou seriado num ano em que o Brasil ganhou Oscar, isso acaba por virar, entendeu? Uma ou outra questão. Mas vamos passando. Olha só. Professor, o senhor falou lá no início da nossa live que utilizou o termo, ao invés de falar banco, você utilizou a expressão fintech. Eu não estou entendendo, não. Isso não é a mesma coisa, não, porque para mim olha só, se eu
eu tenho um cartão aqui na minha carteira, Banco Inter. Isso é um banco? Não, isso é uma fintech, é um banco digital. Ué, professor, e eu tenho um roxinho aqui na minha carteira também. Isso, o que é isso? Isso é uma fintech. E qual é a diferença de uma fintech, de um banco digital, para um banco tradicional como é o Banco do Brasil, como é a Caixa Econômica Federal? Vou falar de uma maneira que você vai compreender e acredite, ó, Xandão nem mesmo vai escrever. Vou até tomar uma água aqui para comemorar. Veja bem, imagina que você tem uma grana aí no seu colchão. Deixar essa grana no colchão não vale a pena porque ele não rende. Aí você vai fazer um investimento. Você pega essa grana aí, tá bom? E aplica lá na Caixa Econômica Federal, que é um banco 100% estatal. É um banco seguro, fiscalizado pelo Banco Central. É um banco sólido, ele tem agência. Só que a Caixa Econômica Federal vai te dar de rendimento apenas 1% sobre a inflação. Entendeu? Aí você pega esse mesmo dinheiro e aplica lá num fundo da Nubank ou no Banco Inter. Ô, professor, banco, eu sei, o nome é de banco, mas não é banco, é uma fintech. Ela não é obrigada a ter estrutura física e ela não te propõe uma coisa chamada lastro junto ao Banco Central. Sabe o que significa? Se porventura a Caixa Econômica Federal decretar falência, o lastro da Caixa que existe no Banco Central permite que você seja ressarcido, não dos juros, mas de todo o investimento que você colocou lá. Mas se você aplicou numa fintech, a possibilidade do rendimento é maior, só que você corre mais risco, porque ela não é monitorada pelo Banco Central, ela não é obrigada a ser lastreada pelo Banco Central. Se por acaso o Nubank ou o Banco Inter quebrar, foi você que acreditou nela e investiu a sua grana lá. Tranquilaço até aqui? Pegou? Então, olha só. Ué, professor, mas aí eu achei meio arriscado. Sim, eu também acho, mas o rendimento é maior. E dificilmente, tá? Como ele não é monitorado pelo Banco Central, ou não existe a exigência de ser monitorado pelo Banco Central, compreenda aqui, essas instituições podem oferecer rendimentos maiores, pode lhe oferecer um ganho maior. Está claro até aqui, porém as exigências são menores. Foi isso que levou aquela facção de 3 letras que eu falei ainda há pouco a fazer os investimentos nessas fintechs, através de uma assessoria chamada Faria Lima. É aquele escândalo que nós falamos alguns minutos atrás e que a Polícia Federal descobriu. Hoje, isso provocou mudanças. Hoje, olha só, a partir do presente mês de setembro, o mesmo nível de exigência que existe nos bancos sólidos são os bancos que não são digitais, agora estão presentes também nas fintechs. Tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Fechado? Vamos passando aqui. Olha só, começou também, no mês de agosto, a CPI do INSS. Lembra do escândalo que nós estamos falando lá desde o mês de fevereiro? Olha só, o escândalo do INSS, essa roubalheira no INSS, que já dura, pasmem, 8 anos, isso que a Polícia Federal apurou, mas pode ser um escândalo muito maior. Começou a CPI e algumas cabeças estão literalmente caindo. Olha só, você vê aqui algo que estava blindado, ninguém sabia quem era, o chamado careca do INSS e o careca do INSS, uma pessoa só que recebeu através dos saques, dos descontos ilegais do INSS. Só esse cara recebeu 53,5 milhões de reais, mas existem muitos outros peixes grandes iguais a ele, começaram a ver as indicações, quem colocou esse cara lá. Vou evitar falar nomes pelo momento que estamos passando e também, olha só, porque é fruto de investigação. Mas, escutem, veja bem, eu não vou politizar a nossa aula, mas acredito muito e aposto muito nessa CPI mista, por isso o CPM, e
tá bom? E tem que se investigar mesmo. E quem tiver envolvido com isso tem que ser punido, porque muita gente foi lesada e, apesar de ter muita gente recebendo restituição, tá? Não vai dar para retirar, para devolver tudo aquilo que foi tirado. Até porque algumas pessoas já morreram. Mas, olha só, uma outra temática que esteve presente, primeiro rodando pela internet, que depois veio para os ambientes mais, como se chama, mais consagrados da mídia, eu estou falando da TV e estou falando dos jornais e revistas, é um acelerar na regulamentação das crianças e adolescentes no uso das redes sociais. Olha só, foi necessário que um personagem importante dentro desse mundo destinado ao adolescente no ambiente digital, um YouTube chamado Felca, foi necessário que ele denunciasse outros, tá? E provasse isso, não na justiça, mas provasse isso através do ambiente digital para motivar ou expor o que todo mundo já sabia. Não dá para, sobre a tutela da Lei de Liberdade de Expressão, permitir que criança e adolescente tenham acesso às redes sociais sem nenhum controle das big techs. Então, elas têm que ser responsabilizadas para que elas venham a sentir-se motivadas a exercer algum tipo de controle. Por quê? Olha só, teoricamente, nenhum adolescente com idade inferior a 13 anos pode ter acesso à rede social. Mas se descobriu aqui que 82% dos adolescentes de 12 anos têm redes sociais cadastradas em seu nome. Ué, mas como ela pode ter se ela não pode abrir, se ela não pode vincular? Porque nada é exigido dela. Compreende até aqui? Hoje, nada, agora mudou-se a lei, agora no mês de agosto, e você pode ter a conta vinculada desde que ela seja vinculada ao CPF dos pais. Então, existe uma via de controle maior e outras estão acontecendo, mas foi necessário que houvesse, tá, a intervenção de um personagem importante, que a história vai contar e dar juízo ao seu valor, pelo menos é o que eu espero, entendeu? Mas acentuou-se uma discussão. Eu não quero, vou evitar falar aqui, citar os exemplos de youtubers que foram presos porque estavam abusando de várias formas, tá? Da inocência de adolescente e da necessidade de adolescentes e crianças para obter sucesso no ambiente virtual. Vamos para aqui? Mas isso foi mostrado, televisado, de todas as formas possíveis aí nas mídias tradicionais. Chega ao Brasil, no mês de agosto, a TV 3.0, tá bom? Ô, professor, qual é a diferença? Eu coloquei um históricozinho aqui da evolução da TV para que você possa printar e depois você veja a diferença e como a TV evoluiu com o passar aí do tempo, e cá entre nós é um marco extremamente importante. Coisas que não tinha como você vincular à TV ou a um determinado canal de TV, e agora você passa a ter acesso a tudo isso em um aparelho só. É como se a forma de ver TV estivesse mudando, e ela está mudando, e ela passa a ser uma espécie de realidade ampliada. Você está assistindo a um jogo de futebol, por exemplo, em um determinado lance. Aquilo ao vivo, você vai tocar, poder ir e voltar, e você terá informações que, só para que vocês compreendam, em loco, naquele instante, você pode saber, ó, qual foi a velocidade da bola naquele instante. Aquele jogo que está sendo realizado em tal cidade, instantaneamente, você tem as informações que está presente na internet sobre a altitude, o tempo naquela cidade, temperatura, e são muitas as informações que vai tornar essa TV capaz de fornecer uma gama muito maior de informações do que a TV convencional te oferece isso agora. Tranquilo? Mas vamos lá. Olha só, cai no mês de agosto, e graças a Deus isso aconteceu, tá? A PEC da blindagem, onde Hugo Mota quis votar, colocar isso em pauta, mas por uma pressão política, isso não foi colocado em pauta, embora tivesse sido uma exigência
de partidos aqui no Brasil durante o mês de agosto. Aí você fala, mas o que seria essa PEC da blindagem? Se isso fosse colocado em pauta, certamente os deputados iriam aprovar. E os deputados aprovando, eles passariam a ter isso daqui, ó. Uma vez que a PEC da blindagem fosse votada e fosse aprovada, os parlamentares não poderiam ser afastados do seu mandato por decisão judicial. Ou seja, mesmo que ele fosse condenado, ele não perderia o cargo de deputado. A prisão em flagrante, ela não se consolidaria pelo fato da pessoa ser deputado. Não podem ser responsabilizados por opiniões e votos. Então, não importa o que ele falou, como ele influenciou, o veículo que ele utilizou, todo mundo pode ser responsabilizado, menos o parlamentar. E o STF deve confirmar a medida cautelar que afete o mandato. E só, olha só, tirava cada vez mais o poder do STF e concebia uma espécie de nulidade a qualquer decisão tomada contra o parlamentar. Tá bom? Então, o fato de isso ter vindo a público, denunciado e vindo a público, expondo isso, não foi pelas mídias convencionais, foi pela internet, o presidente da Câmara se sentiu pressionado a não pautar, a não colocar em votação a PEC da blindagem. E hoje, sabendo disso, dificilmente ela virá. Embora eu não duvide que isso venha a acontecer. Tranquilaço? Algo estranho aconteceu, pelo menos foi o que o presidente norte-americano, olha Donald Trump aí de novo, fez parecer ser uma aeronave de origem russa que pertence a uma empresa que está sendo investigada, tá? Já há bastante tempo, uma empresa que está sendo sancionada, mas pelo simples fato de ser russa, essa empresa saiu da Rússia, pousou no Brasil e depois foi para a Venezuela. E aí houve um burburinho, embora nada se provou, porque ninguém sabia qual o conteúdo dessa aeronave que transporta grande quantidade de itens, o que ela trouxe para o Brasil e o que ela levou para a Venezuela. Tá tranquilo? Aí você fala, moço, será que foi o quê? Ninguém sabe quem comprou a carga dela no Brasil, ninguém sabe o que ela veio entregar no Brasil e ninguém sabe o que ela foi entregar na Venezuela. Só se sabe que é uma aeronave russa e o simples fato de haver esse desconhecido, tranquilo, gerou um burburinho aí na internet. Será que trouxe uma arma da Rússia para aqui? Será que levou isso para a Venezuela? No fundo, é só empresa de transporte, aviões iguais a esse, de centenas circulando, e todos os dias pousam no Brasil. Mas o simples fato de haver como se chama, uma insinuação por parte do presidente norte-americano acabou colocando uma pulga atrás da orelha de todo mundo, né? E aí, na verdade, esse com certeza era o objetivo dele, desestabilizar. Carla Zambelli, olha só, Carla Zambelli permanece presa na Itália, decisão italiana, ela cumpre pena na Itália e ela não vem para o Brasil, não se pensa em extradição, muito menos em liberdade dela lá, tá certo? Ela continua cumprindo pena, presa em regime fechado na Itália e a justiça italiana não mencionou possibilidade nem de extradição agora e muito menos a possibilidade de permitir que ela cumpra a pena em liberdade. Por outro lado, Marcos Durval, olha só, mesmo foi obrigado a colocar a tornozeleira eletrônica, porque mesmo estando vivendo sob tutela da lei e monitorado aqui no Brasil, ainda assim ele tinha o seu passaporte apreendido e ele utilizou um passaporte secreto para poder ir para a Disney. Foi e voltou. E aí você fala, mas como é que um parlamentar, viaja com um passaporte que ele não deveria ter? E a fiscalização nos Estados Unidos é de se questionar. A fiscalização nos Estados Unidos e a fiscalização aqui. Hoje, esse cara está com tornozeleira eletrônica. E pouco se fala a respeito disso. Olha só, estamos chegando na reta final. Lembra do que eu falei alguns minutos atrás e eu expus aqui para vocês, olha só,
que o Brasil, durante aquele período do pré-sal, o Brasil renovou a sua frota aérea de caça, o Brasil comprou porta-aviões, o Brasil comprou submarinos, tranquilo? Hoje, o Brasil, olha só, está construindo o seu primeiro submarino nuclear. É uma tecnologia francesa que nós compramos a patente para produzir aqui e estamos já em processo de finalização. Isso foi anunciado pelo governo brasileiro. E olha só, esse é só o primeiro, mas outros estão sendo construídos também. Mas o Brasil, esse mês de agosto, fez com que se acelerasse e muito o término desse submarino. Uma outra coisa, olha só, o Brasil comprou, veja bem, uma embarcação, um navio de guerra da Inglaterra. Ninguém sabe, porque é segredo militar, o Brasil comprou, é sabido isso, que não é uma embarcação sucateada lá, é uma embarcação que a Inglaterra utiliza, é um navio de guerra que está nativa sendo utilizado pela Inglaterra, que a Inglaterra resolveu vender isso para o Brasil a toque de caixa e por um preço baixo, mediante um acordo que não se divulga, que o Brasil fez com a Inglaterra. E aí duas perguntas ficam no ar. Por que o Brasil está acelerando a produção do submarino nuclear e por que o Brasil foi comprar a toque de caixa uma embarcação de guerra, um navio de guerra da Inglaterra para monitorar águas brasileiras no Oceano Atlântico Norte? Aí você fala, o Atlântico Norte é justamente o momento de tensão que está se vivendo lá na região caribenha e que é elemento fronteirístico aqui com o Brasil. Será que algo está se concretizando aí? Olha só, uma outra coisa que esteve presente durante o mês de agosto foi um escândalo que envolvia, mais uma vez, as fintechs, a compra de esmeralda. Aí você fala, mas era o PCC? Não. E é por isso que virou escândalo. Olha só, foi descoberto pela Secretaria da Fazenda de São Paulo uma empresa farmacêutica que está presente no Brasil inteiro, tá? Essa empresa farmacêutica, essa rede de farmácias que está presente no Brasil inteiro, de laboratório de produção também, essa rede estava desviando recursos, fazendo propina, agindo de forma fraudulenta para converter os seus dividendos em esmeralda. Tá? Isso através também de uma fintech, e é por isso que as fintechs agora estão tendo que seguir o mesmo critério dos bancos tradicionais. Uma outra notícia do campo político. Surge no mês de agosto uma outra grande força política. Quando se fala uma outra grande força política, é porque é a união de dois partidos, partidos de grande monta, partidos de grande porte, já visando as eleições de 2026. Olha só, trata-se da aliança que vai reunir a maior bancada na Câmara, com 109 deputados. Cargo esse, posição essa que hoje pertence ao PL, mas agora com a concretização que vai ocorrer no mês de setembro, isso passa a ser a junção do União Brasil e do Partido Progressista, uma das maiores do Senado, porque hoje eles têm, esses dois partidos que vão se fundir num só, tem 15 senadores. A federação vai se chamar União Progressista, também registrou nas urnas quase 12.400 vereadores e quase 1.400 prefeitos. Então, é uma união, é um partido que já nasce muito forte e conhecendo, tá, o critério para se eleger governador, prefeito, vereador, deputado e presidente no Brasil, as coligações se faz de uma maneira muito forte. Então, um partido que tem uma bancada muito grande passa a ter mais orçamentos e, consequentemente, passa a ter muita força, além de ser decisivo nas negociações aqui do Brasil. Tranquilo? Olha só, o Brasil lança um plano chamado Plano Brasil Soberano. O que tange, o que trata o Plano Brasil Soberano? São as medidas do governo, tanto medidas de ajudas fiscais, quanto medidas de ajudas tributárias, quanto medidas de ajuda financeira,
por parte do governo com o intuito de fortalecer, de ajudar, de auxiliar aquelas empresas que foram prejudicadas pelo tarifaço. E trata-se do governo também ser o elemento mediador dessas empresas para com novos mercados. E isso deu muito resultado. O Brasil deixou de exportar café para os Estados Unidos, praticamente zerou em função das tarifas, mas conseguiu outros mercados, como é o caso da China, como é o caso dos tigres asiáticos e como é o caso dos países do leste europeu. Algo similar está acontecendo com as indústrias, que o governo já garante também, através do Plano Brasil Soberano, uma isenção de impostos por 4 meses e a possibilidade de repetir essa demanda por outras 3 vezes. Então, são as estratégias, os planos do governo, com o intuito maior de impedir que as demissões aconteçam e também, olha só, de fazer com que a indústria, o mercado no Brasil, não sofra tanto com o tarifaço proposto pelos Estados Unidos. Tranquilo, pessoal? Certamente na próxima live a gente vai estar falando muito daquilo que está acontecendo agora, do julgamento de Bolsonaro e das consequências disso. Mas, embora como se chama, já tínhamos sinais do resultado em questão lá no mês de agosto, tá bom? Isso se concretizou no mês de setembro e é um resultado para a próxima live. Já adianto para vocês que provavelmente essa nossa live que vai falar sobre o mês de setembro vai acontecer logo no final de setembro, no início de agosto. Vocês irão ter essa confirmação para que possamos discutir esses assuntos muito mais ligados ao Brasil. E teremos outros, né? É só uma questão de tempo, porque o mundo não gira, ele capota. Beleza, pessoal? Um forte abraço, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Beijo. Beijo, professor Xandão. Muita luz.